Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a raiz enésima de aritmética, tá? De uma função exponencial. Então aqui nós temos o conceito do que seria a raiz enésima. Eu não vou me ater muito a esse conceito aqui, porque talvez fique um pouquinho complicado. Então eu vou trabalhar direto logo nos exemplos e também nas propriedades para ver se fica mais claro para vocês, beleza? Então, olha só. No caso da raiz, aqui, nós vamos ter este elemento de dentro, ele é chamado de radicando, tá? O símbolo da raiz é chamado de radical e esse númerozinho que aparece aqui, ó, é chamado de índice. A raiz, pessoal, ela começa com o índice 2. Pode ser 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nunca esse valor vai ser menor que 2, tá bom? Não tem raiz 1, sempre vai ser raiz a partir do índice 2. E sempre que nós temos uma raiz de índice 2, nós chamamos ela de raiz quadrada. Então não há necessidade de colocar o 2. Quando aparecer apenas o radical, então nós temos uma raiz quadrada, ou uma raiz de índice 2, beleza? Então aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho uma raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 dá 4. Por quê? 4 ao quadrado dá 16, ok? E como é que a gente resolve essa parte aqui dentro? Aqui dentro, pessoal, a gente pode ir fazendo pela fatoração, ó. 16 eu posso dividir por 2, que dá 8. Posso por 2, que dá 4. Posso por 2, que dá 2. Posso por 2, que dá 1. Ok. Então, eu teria aqui o quê? Eu posso agrupar de 2 em 2, já que é uma raiz quadrada, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Aí eu tenho o quê? 4 vezes 4, 16. Aí eu posso chegar a escrever 4 ao quadrado. O índice determina de quanto que é o nosso agrupamento. Então, como eu tenho a raiz quadrada, então meu agrupamento é de 2 em 2. Quando eu tenho raiz cúbica, o agrupamento é de 3 em 3, porque o 27, raiz cúbica no caso, então nós vamos fazer a decomposição por 3. Ó. 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. E todos esses conceitos aqui, pessoal, esse tipo de resolução é feito no ensino fundamental. Então, eu acredito que vocês, já no ensino médio, devam lembrar como fazer essa decomposição aqui, essa fatoração, tá? Espero que lembrem. Quando eu tenho raiz sexta de 0, vai ser 0, ok? Se o meu radicando aqui for 0, o resultado sempre vai ser 0, não importa qual seja o valor do meu expoente, tá? Raiz quádrupla de 16. Eu já fiz o 16 aqui, pessoal. Ó. Então, percebe que se é raiz quádrupla, quer dizer que quando eu decompor o 16, eu vou agrupar de 4 em 4 elementos. Então, raiz quádrupla, nesse caso aqui, ó, eu começo a decompor por 2, né? 2, 2, 2, 2. Tá, já decompus. Quantos elementos aqui eu tenho? 4. Então, eu vou ter 2 à quarta, tá bom? Porque eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Beleza? Então, ó, em relação à definição, decorre o seguinte. Toda vez que eu tiver o meu radicando, que é essa base aqui, ó, maior que 0, né? E o meu índice aqui no caso, ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais diferentes de 0, tá bom? E, pessoal, uma coisa importante, até mesmo aqui que está na definição aqui em cima. Número natural. Quando eu falo em número natural, automaticamente eu estou dizendo números positivos. O que pode ocorrer é apenas que a gente tire o 0. Por isso que ele coloca aqui, ó, com n igual ou maior que 1. Ou seja, o valor do expoente pode ser até 1. Tá? Não pode ser menos que 1. Beleza?
Vamos limpar aqui e vamos ver aqui a questão das propriedades. Vamos lá. Então, ó, se eu tenho dois números, A e B, reais não negativos, lembrando que esses dois números são o radicando, seria a base aqui dentro do radical. N, um número inteiro, e N e P naturais não nulos, ou seja, são números que não podem ser negativos, e esses números aqui também não podem conter o zero, tem que ser 1, 2, 3, por aí vai. Então, ó, eu tenho essas propriedades. Ó. Se eu tiver uma raiz de determinado índice com a base elevada a um expoente n, e eu tiver um outro número externo que multiplique, ele vai multiplicar tanto o índice quanto ele vai multiplicar o expoente do número de dentro. Tá bom? Quando eu tenho aqui, ó, na segunda propriedade, quando eu tenho dois números multiplicados dentro do radical, eu posso separar esses dois números, eu posso escrevê-los em dois radicais separados. Agora tem um detalhe, não é escrever de qualquer jeito. Eu preciso colocar o mesmo índice. Então eu posso separá-los, mas usando o mesmo índice. Aqui, muito parecido com a propriedade 2, na propriedade 3, eu tenho uma fração dentro do radical. Se eu tenho uma fração dentro do radical, eu posso separar essa fração, dando o mesmo radical para o numerador quanto para o denominador. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 2 terços, por exemplo, então em cima eu vou ter raiz de 2, embaixo raiz de 3. O único detalhe, pessoal, que a base, que esse radicando aqui embaixo, ele não pode ser zero, pode assumir qualquer valor menos zero. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, na quarta propriedade, se eu tiver um expoente elevando todo o radical, esse expoente ele vai ser enviado apenas para o radicando aqui dentro, da forma como foi desenhado aqui. Percebam que aqui eu não tenho expoente, aqui eu já tenho um expoente interno. Quando eu tiver, aqui na quinta propriedade, raiz de raiz, a única coisa que a gente vai fazer é pegar o índice das raízes e multiplicar um pelo outro. Aí eu vou escrever apenas uma raiz. Então, aqui eu tenho duas raízes. Vamos supor que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, basta multiplicar 2 vezes 3, 6. Aí vira uma raiz sexta. Tá certo? Aqui tem uma demonstração da segunda propriedade. Eu não vou me ater a ela, porque eu quero passar logo a questão do exemplo para vocês verem como é que funciona. Para ver como não é complicado, é bem facinho. Simplifique raiz de 72 mais 4 raiz de 8. O que nós vamos fazer? Nós vamos decompor o 72. Ó. Quando eu decomponho o 72, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu juntei de 2 em 2? Porque o índice do meu radical é 2, é uma raiz quadrada. Então eu juntei de 2 em 2. Quando eu fiz esse procedimento aqui, ó, quando a gente faz esse procedimento, o que a gente pode fazer? A gente vai simplificar esses elementos aqui. Ó. Simplifica, divide o índice, o expoente com o índice. Então, vai sair de dentro da raiz o 3 e o 2. Ó. Ele saiu, ó. 3 e o 2 estão bem aqui. Ó. Ele saiu. Vou até marcar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ele saiu. Ele está bem aqui. Ó. O que sobrou dentro do radical? Apenas o 2. Aí o que nós fizemos? 3 vezes 2, 6. Está aqui. Raiz, 6 raiz de 2. Por enquanto a gente para aqui. Vamos olhar agora o segundo elemento, que é o 4 raiz de 8. O 4 eu deixo ele quietinho aí e eu vou decompor o 8. Quando eu decomponho o 8, eu vou ganhar 2 elevado ao quadrado vezes 2. Porque 2 ao quadrado dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Tá? Então essa é a decomposição. Aí eu vou simplificar aqui os índices e esse 2 vai sair de dentro do radical. Está aqui ele, ó. Está aqui o 2, ele saiu de dentro do radical. E lá dentro do radical ficou um 2 lá dentro. Ok? Aí, esse 2 que saiu, ele vai multiplicar com o 4 que estava aqui fora. Ó. Então, eu vou ter 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, que vai dar 8. Está aqui. Olha que legal, pessoal. Percebam
Percebam que eu estou somando 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2. Aí você pode olhar isso daqui e pensar, meu Deus, que coisa complicada. Mas não é, gente. Imagina que esse raiz de 2 fosse x. Eu vou colocar aqui, ó, 6x. Imagina que fosse o x, esse raiz de 2. Mas percebe que aqui também é raiz de 2. Então imagina que isso aqui seria x também. Então você teria 6x mais 8x. 6x mais 8x a gente sabe que dá 14x. Então, se eu tenho o mesmo radical aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2, eu posso deixar esse raiz de 2 e pensar nele como se ele fosse uma letra, como eu fiz agora com um x. Então, percebam que eu pude somar, né? Aí deu 14x. Eu pude somar números que tinham um radical. E percebe que não é complicado, pessoal. Então, 6 raiz de 2 mais 8 raiz de 2, eu vou somar apenas os números da frente, ó, o 6 mais o 8. Isso vai dar 14. E o raiz de 2 a gente só faz repetir. Viu como é facinho, pessoal? Vamos ver aqui um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Olha só. 2 raiz de 2 elevado à quarta. 2 raiz de 2 elevado à quarta. Isso significa o quê? Que nós vamos pegar esse expoente e nós vamos passar esse expoente para todos os elementos que estão aqui dentro, seguindo a propriedade que nós vimos lá em cima. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 4, que vai ser expoente de 2, então eu vou ficar com 2 à quarta, e o raiz quadrada de 2, que vai ganhar o expoente 4, tá bom? Lá pela propriedade, quando isso aqui acontecer, ó, o que acontece? Esse expoente ele vai direto aqui para o radicando, aqui dentro. Então, eu vou ficar com 2 à quarta, beleza? 2 à quarta aqui de fora seria o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, esse valor aqui daria o quê? 16. Se nós quiséssemos seguir esse caminho, esse valor aqui seria 16. Aqui, pessoal, eu tenho 2 à quarta. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, simplificar. Só que eu tenho 4 dividido por 2. Aí o que me sobra? Sobra um expoente 2. Isso aqui também eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Que aí a gente tem que lembrar da aula anterior que toda vez que eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, né? 2 mais 2, 4, ok? Aí eu cancelaria aqui, né? Então aqui fora eu ficaria com o quê? Ficaria com 2, 2. Então, ficaria com 2 ao quadrado aqui fora, do jeito que ficou. Aí, 2 ao quadrado dá 4. Então, eu teria 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. Outra forma de trabalhar é como está aqui, ó, onde eu peguei, ó, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. E 2 elevado a 6 dá 64. Deu para perceber que o negócio não é complicado, pessoal? Vamos aqui ao último exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, ó, eu preciso racionalizar o denominador, porque eu não posso ter radical na parte de baixo, beleza? Como esse aqui ele é bem facinho, eu vou trabalhar com esse aqui que é um pouquinho mais complexo, tá? Então, eu vou pegar todo o denominador e eu vou escrever no formato de fração, multiplicando a primeira fração. Então, eu vou pegar a raiz quadrada de 3 menos 1 e vou multiplicar por toda essa primeira fração aqui, ó. Só que tem um detalhe. Como eu tenho dois elementos, o sinal aqui precisa mudar. Então, se aqui é negativo, aqui vai ficar positivo, tanto em cima quanto embaixo. Daí, pessoal, a gente só faz multiplicar. Ó, 4 vezes raiz de 3 e 4 vezes 1. Está aqui, ó. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Aqui eu vou ter um produto notável, né? A multiplicação da soma pela diferença. Aí nós vamos ter raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso tudo aqui resolvendo, pessoal, dá 2. Aí a gente basta simplificar aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Obrigado e até a próxima.